Salve a nossa Umbanda! 15 de novembro de 2024. Se hoje podemos comemorar mais um ano da nossa amada religião de Umbanda, é preciso entender que muitos personagens passaram por todo um processo dentro da nossa história brasileira. Personagens proibidos de manifestarem a sua fé, a sua cultura e a sua liberdade. O Brasil é, por natureza, um país espiritualizado desde os nossos antepassados indígenas, que já dentro do seu culto à Jurema, cultuavam a sua ancestralidade ao redor das árvores, ao redor da natureza, reverenciando as suas divindades e aprendendo com todos eles a evolução de seus povos. E é a partir do século XVI, com o Calundu, um dos primeiros registros das manifestações através dos nossos irmãos advindos da África, através da diáspora africana, onde começam as primeiras manifestações da religiosidade africana em solo brasileiro. O Calundu, ou também conhecido como Calundu colonial, foi uma das primeiras manifestações datadas através da história, com remanescentes pessoas que tinham conhecimento espiritual trazidos de África para ajudar as comunidades e as pessoas que faziam parte daquele enredo dos primeiros escravizados do Brasil. Luzia Pinta é uma das primeiras pessoas a serem conhecidas historicamente e que infelizmente também foi levada através da Inquisição para sua morte, como prática de curandeirismo e feitiçaria. Historicamente, Luzia foi a primeira pessoa condenada, mas quantas Luzias não existiram nesse Brasil até hoje, não é mesmo? O Catimbó. Temos um Catimbó nas regiões norte e nordeste do país, um dos cultos mais antigos da nossa espiritualidade brasileira. Temos o Catimbó, a manifestação de divindades, entidades, orixás, guias, que são conhecidos como mestres e mestras, o sincretismo religioso. O Catimbó tem muito de uma ligação espiritual que traz muito das suas fontes para a Umbanda que nós aplicamos atualmente no Brasil. O Catimbó é uma manifestação natural do povo do Nordeste que ligou o seu sincretismo religioso às forças da encantaria, da natureza, da pagelança. É um dos primeiros traços remanescentes de uma cultura plural e cheia de riqueza, que faz parte até hoje da nossa cultura e da nossa religiosidade. A Cabula Capixaba. Com o avanço dos tempos e dos séculos, aquele culto do Calundu, que era muito mais territorial, foi se abrangendo, encontrando novas culturas, e nasce de todo este caldeirão efervescente de conhecimentos e saberes, a Cabula, que é uma continuação do Santé, que era uma das práticas que também já eram difundidas em todo o norte e nordeste do país. Na Cabula, nós temos práticas também parecidas com o que nós temos hoje na Umbanda, remanescentes de outras culturas, já nas práticas de manifestações de entidades, guias. Já encontramos na Cabula também o sincretismo religioso e muito desse conhecimento, que já era aplicado nas regiões norte e nordeste, na região da Bahia, veio descendo em sentido à capital do Brasil e se manifestou muito na região do Espírito Santo. Tanto que o nome Cabula ganha o nome Cabula Capixaba justamente pela forte influência existente na região do Espírito Santo. A Macumba Carioca. A partir do momento que, no final do século XVIII, início do século XIX, o Rio de Janeiro se transforma na capital do país, todo aquele caldeirão efervescente e cultural começa a criar corpo na região do Rio de Janeiro e não acontece o diferente também com a parte espiritual. Muitas pessoas começam a migrar para a capital do país, a população alforriada crescia também cada vez mais, até chegar ao ápice na abolição da escravatura em 1888. Mas, antes disso, muitos da população carioca, que já eram praticamente as pessoas alforriadas e pessoas simples, além daqueles que vieram migrando do norte e nordeste do país, vieram trazendo a sua cultura, assim
como o povo que praticava a cabula no Espírito Santo também foi chegando às regiões cariocas. É aí que a macumba carioca completa ainda mais essa efervescência espiritual que se manifestava em cada esquina do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se transformava na capital da macumba, com o bom tom da frase. Mas não pense que foi fácil. As perseguições policiais, as mortes eram constantes, mas todo o povo que praticava a macumba carioca, conhecedor profundo de toda essa herança que vinha lá desde o Calundu, passando pela cabula e outros conhecimentos desse Brasil, eram consultados constantemente, por pessoas inclusive da classe alta, que tinham nessas pessoas a confiança, além dos atendimentos de cura e encaminhamentos. Mas é claro que você sabe que em toda a sociedade preconceituosa da época, as pessoas utilizavam a macumba de forma velada. O mesmo rico ou pseudo-religioso que manifestava sua fé e criticava os tais macumbeiros do Rio de Janeiro eram os principais clientes que mantinham essas pessoas, até porque era a única forma de sobrevivência. Uma vez alforriados, sem ter nenhuma ocupação e praticamente jogados para os morros do Rio de Janeiro, a única forma de sobrevivência e sustento foi viver da sua própria fé. Por isso que nós não podemos criticar se os trabalhos eram feitos para o bem ou para o mal, mas infelizmente era a única forma de sustento de todas essas pessoas que foram jogadas à mercê da sociedade e que a partir daí formaram o que nós conhecemos até hoje como as classes C, D e E do nosso país. A história de Zélio Fernandino de Moraes. Se você chegou na Umbanda a partir dos anos 2000, você deve ter ouvido apenas a Umbanda a partir da visão da sua formação através de Pai Zélio Fernandino de Moraes. Pai Zélio, uma pessoa que viveu na região de Neves, cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, era uma pessoa de família de classe média, de origem militar, e que aos 17 anos apresentou uma série de transtornos físicos e até mesmo mentais, o que assustou a família. E passando por diversos tratamentos sem nenhum tipo de explicação, foi levado a uma benzedeira que recebia uma entidade chamada Tio Antônio. Note aí importante que você já viu um preto velho trabalhando, porque como dissemos, as entidades já estão desde que o mundo é mundo, principalmente aqui na história do Brasil, onde nós já falamos da cabula, do calundu, do catimbó. Mas enfim, mesmo sendo atendido por essa entidade diz que esse jovem teria uma grande missão e que ele foi levado, alguns dias depois de uma repentina cura, à Federação do Rio de Janeiro, para agradecimentos e também para receber uma consulta espiritual. Naquele mesmo dia na Federação, Zélio recebe a intuição e até a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, entidade que iria o acompanhar durante toda a sua jornada espiritual. Zélio, na verdade, contradiz o que a Federação Espírita Brasileira dizia sobre a proibição de espíritos de pretos e pretas, além de indígenas, participarem do culto espiritualista, o que para ele era um absurdo, dizendo ainda mais para eles de que não bastava a roupagem, a formação daquele espírito, mas sim o que ele carregava de ensinamentos e luz. Até porque, numa sociedade preconceituosa, espíritos de desencarnados mantinham, para as pessoas preconceituosas, é claro, a mesma questão vibratória de enquanto estavam vivos, uma vez marginalizados pela sociedade. E Zélio combate profundamente isso, dizendo que era contra. E ainda pede a presença de uma flor, que simbolizava a pureza, e uma nova forma de culto dentro do caminho espiritualista. Zélio, portanto, funda, um dia após na sua casa, aquilo que nós iríamos chamar de um centro espírita com manifestação de pretos velhos, pretas velhas e indígenas. O que foi muito deturpado por muitas pessoas durante muito tempo, dizendo que Zélio embranqueceu a religião, o que é muito pelo contrário. Zélio, na verdade, africanizou e trouxe também questões indígenas para o culto espiritualista kardecista. Zélio até então se dizia um espírita de mesa, que recebia pretos velhos e indígenas. Um trabalho de amor, de caridade. Na casa dele era proibido cobrar,
Mas também não existiam as manifestações ainda de atabaques, de bater palmas. Era uma manifestação espiritualista com um viés africanista e indigenista. Portanto, Zélio traz a sua colaboração para mais um culto espiritual, mas de forma alguma querendo deturpar qualquer trabalho passado ou diminuindo alguém. Apenas fez uma forma própria de espiritualidade e contribuiu para a nossa espiritualidade. Para alguns, Zélio é visto como o fundador da Umbanda. Para outros, Zélio é visto como mais um dos personagens que contribuiu. E nós acreditamos nesse segmento. Muito do que nós fazemos hoje no ponto de caridade e amor vem de Zélio. Mas as práticas espirituais, é claro, que vem de muito antes. Agora, existe algo muito importante sobre a história de Zélio. Zélio nunca se disse o dono da Umbanda ou o inventor da Umbanda. Tudo isso acontece numa entrevista da revista Cruzeiro na década de 60, com uma manchete sensacionalista dizendo que ele era o tal fundador da Umbanda. Porém, Zélio trabalhou de 1908 até meados de 1960 sem falar para ninguém. Trabalhou de forma discreta no seu terreiro, ajudou outros terreiros a serem fundados, ajudou de uma certa forma a constituir grupos para que crescessem na Umbanda, mas nunca teve a empáfia de querer dizer que foi o dono da Umbanda, o inventor da espiritualidade, muito pelo contrário. E o mais triste é que de 7 a 8 anos para cá, as pessoas massacram a imagem dessa pessoa de forma covarde, dizendo que ele embranquece a religião. Muito pelo contrário, ele fez apenas a sua forma de manifestar a sua fé, sem querer carregar título para nada. Muito pelo contrário, muitas pessoas usaram a imagem do Zélio para colocá-lo como um troféu, quando na verdade ele nem estava mais aqui para se defender. O mais importante é que existe algo muito triste no primeiro congresso de Umbanda de 1941, onde de forma vergonhosa os dirigentes da época, aí sim com o fator de embranquecimento e de racismo puro, queriam eliminar a parte africana da Umbanda, querendo dizer que ela era uma religião que vinha da Ásia, do sânscrito, quando na verdade isso era uma forma de mascarar todo o legado africano. E neste congresso, Zélio não é um dos responsáveis e nem tem os seus nomes nas atas. E a prova disso é um livro triste que existe do primeiro congresso de Umbanda, onde existem frases vergonhosas querendo tirar a manifestação do povo preto, sendo que ali os presidentes e as pessoas que assinam a ata e o livro são outras, e nem tem a manifestação de Zélio, que simplesmente continuava discreto no seu canto. Portanto, todo respeito ao pai Zélio, porque contribuiu para a espiritualidade. Não funda a Umbanda, mas traz uma forma de culto respeitosa e que nós devemos, acima de tudo, preservar a sua imagem. A história de Tata Tancredo. Tancredo da Silva Pinto, mais conhecido como Tata Tancredo, foi uma das figuras mais importantes dentro da nossa cultura de povo de Umbanda e de Candomblé. Foi um homem que lutou pela dignidade da religião e é uma figura importante após esse congresso de 1941, quando ele é um dos principais personagens que luta pelo lado preto, pelo lado africano, também na Umbanda. Praticante e tata de Umbanda Molocô, que é uma forma muito próxima dos cultos do Candomblé de se fazer uma Umbanda, porém, sempre teve a união de todas as tendas como uma meta na sua vida. Também foi fundador da Liga das Escolas de Samba na década de 50, era um compositor de muitas canções e de muitos sambas e, desde que ele começou a fazer as suas composições, a maioria de todas as suas fontes de rendas autorais dos seus sambas, ele reverteu para a nossa religião, fundando a União de Tendas de Umbanda e Candomblé no Rio de Janeiro, e um dos homens mais responsáveis para trazer para toda a população o orgulho das práticas umbandistas ao ar livre, como foi a prática dos festejos de Iemanjá. Se você até hoje pula 7 ondinhas e faz o seu trabalho de Umbanda por todas as praias do país, saiba que esse homem foi um dos primeiros que difundiram a religião e a prática desses costumes ao ar livre, numa época onde ainda era proibido
ser macumbeiro, literalmente falando. Com o trabalho de Tata, a Umbanda começou a se popularizar ainda mais. Nas décadas de 60, depois no auge das décadas de 70, a Umbanda era pop. As praias levavam milhões de pessoas para fazer os seus festejos, agradecimentos. Todo umbandista carregava com orgulho as suas guias nas ruas, os artistas expunham suas canções. Quantos e quantos artistas enalteceram de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Elis Regina, Clara Nunes, todo o povo do samba. Ou seja, a Umbanda era uma religião digna e de respeito. Porém, o passado da Umbanda não veio se refletindo no final dos anos 80 e 90, quando teve muitas quedas e muitos oportunistas que se aproveitaram da religião. E ela ressurge nos anos 2000 através de um viés do estudo, agora com a nova juventude chegando, pessoas com a internet, mas assim mesmo nós devemos sempre tomar cuidado, porque o oportunismo sempre estará por trás de pessoas que querem lucrar com a religião. Portanto, você umbandista tem que levar sempre a sério os pés no chão, a humildade, a prestação da caridade. Ficar atento com aqueles que pregam ódio sobre pessoas que já passaram ou que deixaram algum legado na história, pois o importante na nossa religião é a união e não o ataque. Devemos, sim, combater aqueles que são intolerantes na fé. A classe hoje em dia das pessoas fanáticas que brigam e lutam contra a Umbanda, aí sim nós devemos nos unir. Mas no restante, agradecer a todos esses irmãos e irmãs que passaram, desde que o Brasil é Brasil, desde que o mundo é mundo, pois a espiritualidade sempre será uma só. Os pés no chão, a caridade para fazer o bem a quem precisa e enaltecer o nome dessa religião tão linda que nós carregamos, que é a Umbanda, e que hoje completa mais um ano. Seja do dia 15, como um Dia Nacional da Umbanda instituído por lei, seja por qualquer outra data e qualquer festejo, somos Umbanda, somos amor, somos caridade e, acima de tudo, somos o amor na prática da manifestação do Espírito. Portanto, desde os nossos antepassados, passando por todos os amigos que de alguma forma contribuíram e que trouxeram orgulho à nossa religião, obrigado a todas as entidades que fazem parte dessa caminhada de evolução consciencial, aos nossos sagrados orixás, a Deus, Zambi, nosso Pai. Mas não nos esqueçamos sempre, vamos enaltecer a todos, vamos respeitar a todos. A você, umbandista, desconfie quando você vê alguém radicalizando, falando mal de alguém do passado da nossa religião. Não podemos levar em conta o cenário e o que aconteceu naquela época para que nós possamos apontar dedos. Aliás, é muito fácil hoje quem está sentado na sua cadeira, assim como eu estou aqui fazendo esse vídeo, apontar o dedo para qualquer pessoa, pois hoje vivemos num mundo livre, com liberdade de expressão, e infelizmente muitos se enriquecem através da Umbanda com seus vídeos e com seus cursos. Portanto, hoje é muito fácil criticar. Difícil era fazer Umbanda naquela época, onde todos eles fizeram lutando contra tudo e contra todos. Portanto, nosso respeito e gratidão a todos eles que passaram. E mais uma vez, Saravá Umbanda, mais um ano de luta e de resistência, e vamos à luta sempre, porque a luta nunca vai acabar. Salve Umbanda, obrigado a todos os irmãos e irmãs que ficaram até agora. Sigam o nosso canal sempre, deem um like, podem sempre passar as suas manifestações e comentários, pois quanto mais esse canal crescer, maior ele vai divulgar o estudo, o conhecimento e o respeito à nossa ancestralidade. Um axé a todos, muito obrigado, Umbanda e consciência.